Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão, fechamento dessa semana, dia 22 de setembro, sexta-feira. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, há mais de 13 anos, desde 2010, credenciado junto à APMEC, e no mercado financeiro desde 2006. De imediato, já agradeço aqui a sua valiosa presença, a sua valiosa audiência aqui em prestigiar o conteúdo aqui do canal. É sempre um prazer aqui compartilhar não só conhecimento, mas também a nossa análise aqui dentro do canal com você. E visto isso, se essa análise for útil para você, o conteúdo do canal você gosta aqui, já deixa seu like, seu joinha. Na análise de hoje eu vou falar sobre esse fechamento aí do Ibov estável, menos 0,12%, cenário aí de fechamento dessa semana. E, enfim, vou abordar aqui vários ativos que vocês solicitaram aqui pelos comentários aqui da análise de fechamento anterior e também lá pela caixinha de pergunta no perfil da DV Invest que vocês deixaram lá o pedido de análise. Então vamos lá, vou rodar aqui a vinheta. Aproveita esse momento para deixar um like, um joinha aqui e também se inscrever no canal, agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, terminando o pregão de hoje com queda de 0,12%, praticamente estável. A minha leitura é que a gente teve um grande candle de baixa, apesar da formação, e está dentro do movimento de queda, a formação em cima de um nível de suporte dessa linha de tendência de alta, do canal aí de alta, e a formação de um padrão de reversão dos candles, um padrão altista chamado de martelo invertido, teria que superar essa máxima aqui, do pregão de hoje, 116.967, para sinalizar, para confirmar um sinal de alta. O que temos é uma grande força vendedora no pregão da quinta e o pregão de hoje como uma correção da queda de ontem. Significa o quê? Que a expectativa maior, na minha leitura, é que o próximo pregão seja para baixo. Pregão de segunda-feira. Expectativa é essa, ou seja, enquanto não gerar nada diferente do que tivemos aqui nos últimos pregões, a expectativa é mais baixista. Até por aquela questão que eu já abordei aqui também lá no meu perfil no Instagram. Aqui tivemos aí 19 barras aqui de movimentação para baixo. Aqui a gente teve de janela para cima na faixa de 17, 18 barras, 18 pregões. Então a gente está dentro de uma janela de baixo. É iniciada aqui assim, a gente está dentro de uma janela aí de baixo, que tem poucos candles ainda. Então ele pode ter algo aqui em termos de tempo dessas janelas anteriores. Então a expectativa é de baixo. Pegando um gráfico semanal, que está aqui do lado, ó, gráfico semanal volta a fechar abaixo da média. Então um grande candle de alta que supera as duas máximas anteriores e não dá sequência, não gera nova máxima e devolve praticamente tudo, semana aí com queda de 2,31% do Ibovespa, é um indício um pouco mais negativo, lembrando que vai, como eu já disse, já bateu aqui, ó, mais fraco para subir do que foi para cair, que é o que a gente vê aqui, né, pelas janelas, o tanto que caiu para o tanto que subiu. O tanto que subiu, inclusive, pegando aqui a retração de toda essa queda, dá para perceber que bateu lá no 61,8% e começou a perder força. O sinal derradeiro foi gerar um sinal de alta e não conseguiu confirmar no decorrer dessa semana. E ainda volta para baixo das médias, não conseguiu fechar em alta, fechou em queda. Enfim, tem que gerar sinal de alta para começar a ter alguma expectativa positiva. Mas para mudar mesmo o contexto, primeiro sinal mais relevante, volta para cima das médias e para essa região aqui em torno de 117.845. Reforça a expectativa de ter um viés mais de alta, de pelo menos reduzir bastante a expectativa de baixa, se retornar para cima dos 118.700. Essa região aqui assim, ó. Essa região de máxima desse candle, esse topo aqui, esses topos anteriores. Então, voltando para cima desse nível, reduz a expectativa de baixa. Enquanto não acontecer nenhum sinal forte para cima por parte dos compradores, a maior probabilidade é que o índice venha a buscar esses níveis aqui de suporte dos fundos anteriores do gráfico diário. Seguindo para os futuros, mini índice, o pregão de hoje vai até se recuperando aqui no finalzinho do pregão, já depois que o Ibov fechou, pegando aqui um gráfico de 30 minutos, está gerando ali uma recuperaçãozinha. Mas, de maneira geral, pegando o gráfico aqui diário,
candle de força, candle de indefinição, candle de correção da queda. A retração de hoje, ou o quanto voltou hoje, foi justamente em 61,8% desse candle de baixo. Bateu lá, perdeu força, fez nova mínima, caminho mais provável ainda para baixo. Para gerar algum sinal mais relevante para cima, tem que superar pelo menos o primeiro sinal de alta, superar a máxima do pregão de hoje, 117.995. Sinal mais relevante, fechamento acima das médias e acima da máxima desse grande candle de baixo, 118.715. Por enquanto, não seria o caminho mais provável. Olhando para um gráfico de 120 minutos, por exemplo, dá para perceber um grande pivô de baixa aqui e um momento mais de lateralização, ou seja, teria que realmente voltar para cima desse nível e desse aqui para trazer um indício de expectativa de mudança da tendência de baixa no gráfico intraday. Então, de maneira geral, abriu ali, vou pegar um gráfico de 60 minutos, abriu o próximo pregão, ó, bate aqui, gera sinalização para baixo, foca em buscar a operação mais na ponta vendedora a favor do contexto de baixa nesse momento, volta a buscar um pouco mais a operação de compra, pelo menos em termos de expectativa mais de subida, acima desse patamar aqui. Lógico que se abrir subindo, ganhando força aqui para cima da média, enquanto estiver gerando sinal de alta ali no gráfico de menor periodicidade, 10, 5, até mesmo gráficos menores, gerando sinal de alta aí para cima dos 117.200, um pouquinho mais para buscar a operação de compra, tentando pegar um retorno do preço, uma lateralização do preço, e aí retorno do preço para a região dos 775, 117, 775 até a máxima, 117.995. Falando aqui do dólar, o dólar foi lá testar a média, ou seja, ontem fechou acima da média, hoje bateu na média, como nível de suporte. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui é 61,8% do que subiu ontem, então pressão compradora nessa região, junto com média, e também aqui tinha um outro nível de suporte num gráfico intraday que eu comentei hoje durante a sala ao vivo, bateu aqui, está vindo para fechar mais próximo da máxima. Então, é basicamente uma correção da forte alta, mantém a expectativa de quê? De poder voltar aqui, ó, pegando toda a lateralização aqui do retângulo, né, de poder voltar para a região aqui, ó, gerou um fundo aqui, e como já tinha um movimento para baixo, depois do movimento de subida, isso gera uma expectativa de voltar para a zona de resistência da congestão do retângulo, que aí seria a expectativa maior lá para a faixa dos 5.000 a 5.014 pontos. Desta forma, pegando um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos, vai perceber que está subindo de maneira fraca, então ainda pode ficar até um pouco mais amarrado aqui, mas o fato é, enquanto tiver dentro de um contexto mais de alta, dentro de uma sinalização positiva, abre subindo, num gráfico de menor velocidade, 5, 10 minutos, passa a gerar sinal de alta acima do fechamento do pregão dessa sexta-feira, que ainda não fechou, fica mais para se buscar a operação de compra. Tá? Só olharia para a venda se vem aqui, ó, bate aqui nesse patamar aqui, ó, do gap aqui de baixo, como resistência, bate aqui e gera algum sinal de baixa lá no prazo menor, gráfico de 5 minutos, por exemplo, para tentar pegar um movimento para baixo, de ficar preso dentro de uma congestão, dentro de uma lateralização no gráfico de 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos, no formato aí de um retângulo. Lembrando que a partir das 8h45 da segunda-feira nós estaremos aqui ao vivo para monitorar mini índice, mini dólar em busca aí de oportunidades. E, logicamente, fazendo a leitura geral do que temos, níveis importantes, para que lado seriam mais interessantes as operações. Então, acompanhe de perto nossas lives. Aqui, ó, no DI, contrato F25, a gente tem uma lateralização, significa dizer que a tendência está indefinida. Gerou um topinho mais baixo que o topo anterior, mas não tem significado tão grande. Qual é o significado? Se perder essa mínima aqui de hoje, a partir de segunda, 10h50, reforça a chance de se ter algum movimento para a zona de suporte aqui dessa congestão mais curta, desses dois fundos anteriores aqui, em torno dos 10,38. Enquanto isso não acontecer, mercado aqui entre as médias vai ficar mais tempo aqui enrolado e com teto aqui em cima. Para trazer algum viés mais relevante aqui de subida, tem que voltar para cima dessa região, que seria, inclusive, lá no gráfico semanal, ó, a reversão de um topo. Por enquanto, ainda mantém o viés um pouquinho mais de baixo, olhando para o semanal. Está influenciado por uma formação de um topo, que não ganhou muita força, mas abaixo da média. Então, enquanto não reverter isso aqui, superar os 10,66, o viés é levemente de baixo. Como falo levemente baixo, porque o gráfico diário está com a tendência indefinida de curto prazo. Seguindo para as ações, PTR4,
O Ibov com a semana negativa, mas a Petro com a semana positiva, 0,41% aí de alta, movimento já um pouco prolongado para cima e com alguns candles já dando indício de perda de força aqui, ó, perda de força na Petro aqui, os candles já menores, mas perda de força, mas fala assim, poxa, uma perda de força, o mercado está caindo e ela não está caindo, então não é tanto uma perda de força, ainda continua, vamos dizer assim, forte. Para buscar compra nessa ação, qual seria a alternativa? Abrir uma compra na superação dessa máxima desse candle, muito próximo da resistência, risco maior, movimento mais longo, e stop ficando aqui embaixo. Então, relações com retorno não das melhores, mas sim, se for tentar algo nesse sentido, o tamanho do stop aqui projetaria 1,5 vezes ele, pelo menos aqui para cima, em termos de objetivo, na PTR4. Para quem está comprado, em termos de mudança de tendência, teria que perder essa mínima aqui. Para mudar a tendência, para gerar alguma mudança de contexto, quebrar a estrutura de alta aqui, a tendência de alta, no gráfico diário da Petro, ela tem que voltar para baixo dos R$ 33,03. Enquanto não voltar, se na segunda vem aqui um pouquinho mais para baixo ainda, testa aqui essa região, e depois gera algum sinal de alta, daria para arriscar mais uma operação de compra. Tá? Do outro lado, perdeu essa, fechou abaixo da média, gerou nova mínima, vai aumentar a probabilidade da gente ter movimento para baixo no curtíssimo prazo em cima dessa ação, que seria uma correção natural e normal que poderia acontecer nas próximas semanas na Petro, um movimento de baixa ali do gráfico semanal. Vale 3, pregão de hoje fechou em alta de 0,74%, mas a semana em queda de 2,21%, vale entre as médias na região de indefinição, ruim para as operações. Por que ruim para as operações? Porque é uma região que onde você tem um sinal, por exemplo, de alta de fundo, e o mercado vai lá e reverte, ou seja, você tem mais sinais falsos, está gerando um novo sinal de alta aqui. Então, ativo que eu não buscaria entrada agora pela proximidade da zona de resistência, local de indefinição, normalmente, onde tem pressão vendedora, que é na média lá do gráfico mensal, acima da média do gráfico semanal, e, enfim, num ativo que se eu tivesse posicionado na compra, quem está posicionado na compra, eu deixaria o stop abaixo dessa mínima aqui. Então, de maneira geral, não me anima muito ainda Vale 3. Tá arriscando bem mais, seria compra na superação da máxima desse candle, stop abaixo da mínima dele, nem colocaria aqui abaixo da mínima dele, tentando pegar um movimento ali para 71,20 ou mais, tem uma relação de retorno um pouco mais satisfatória. Após isso, vou falar aqui de operações que a gente tem aberto. Local Web ficou a um centavinho exatamente, do objetivo. Tá? Bateu em 6,16, não bateu no objetivo. Não fizemos ainda mudança eu não fiz nenhuma mudança de stop na operação. Então, se eu fizer essa mudança, você na segunda-feira vai receber aí no seu celular essa mudança de stop na operação. Lembrando que já tem um stop de proteção de lucro nesse ativo. Não mais saímos perdendo dessa operação de venda que chegou a basicamente bater no objetivo ali, um centavinho, né? E TUB4, vamos pegar os ativos aqui que vocês solicitaram para análise. E TUB4 temos uma mudança de fundo ascendente, só que dentro de uma tendência indefinida, foi lá bater na zona de resistência e perdeu força, zona de resistência inclusive aqui, nessa região, girou a reversão, criando a expectativa de poder voltar para esses 3 fundos anteriores, ou seja, região de suporte em torno dos 26,50. Não vejo muita alternativa de compra aqui agora não, olhando também para o gráfico semanal, ó, entre as médias, então região difícil operacionalmente, né? Sendo bem mais agressivo se gerar um sinal de alta com nova máxima ou seja, fecha para cima das médias e gera uma nova máxima no candle seguinte para abrir alguma compra dentro desse contexto de definição. Enfim, não me chama muita atenção em TUB4 nesse momento para o swing trade em si. No meio da congestão, né, o preço no meio da congestão próximo ao suporte e ainda aqui com zona de resistência aqui. Então, está um pouco mais para o suporte, inclusive, o ativo. Lojas Renner, tendência forte de baixo pelo gráfico semanal, topos e fundos descendentes, movimento longo para baixo. Poxa, Dal, será que não está esticado para buscar uma compra contra a tendência? Olhando para afastamento do preço para a média, sim. Se a gente pegar aqui, tem ali um indicativo que tem um afastamentozinho razoável ali do preço para a média, inclusive está até o candle aqui pintado, o candle aí do indicador que mostra afastamento do preço para a média. Mas a gente precisa olhar um pouco mais para a questão do gráfico mensal aqui para ver se está testando algum nível de suporte importante. Só verificar a questão do ajuste aqui, está com ajuste. Ó, no mensal está perdendo suporte, já perdeu esse nível de suporte.
E o próximo fundo também, na verdade, está aqui, ó, mesmo patamar, perdendo esse patamar, nada muito relevante para baixo não, no mensal. Nada tão relevante. Olhando para o semanal, para o gráfico semanal, dando um zoom menos aqui. Nada tão relevante. Vai ter um pouquinho aqui embaixo, ó. Mais aqui embaixo, nessa região aqui assim, ó. Aqui que vai ter um nível de suporte por aqui assim. A faixa ali dos... É esse nível aqui, ó. R$13,30. Até no pelo semanal é relevante. É uma região com vários toques aqui em anterior e esse fundo aqui em torno dos R$13,36, um pouco mais abaixo desse 13,29. Então, se for para buscar alguma compra, contra a tendência, mais próximo possível dessa região de R$13,40 a R$13, para tentar pegar algo ali de retorno à média ou numa região de fundo anterior. Mas é um ativo que está alinhado para baixo em todos os prazos operacionais, diário, semanal, mensal. Então, não seria o ativo para escolher para uma compra de prazo mais longo, na minha opinião. Elet 3, tendência bem indefinida. Ó, bem indefinida. Pegando aqui, a gente está dentro de um contexto de definição, com a chance de poder vir até um pouquinho mais abaixo. O movimento de baixo já tem vários candles e devolveu pouco do que foram, nem conseguiu devolver dos 3 de alto, mas está dentro da indefinição. Então, abrir a compra aqui seria um pouco com risco um pouco maior, o tamanho do stop seria esse aqui. Para pegar aqui está um pouco maior ali, para tentar pegar um retorno do preço para a zona de resistência, está um objetivo um pouco mais longo do que o tamanho do stop. Mas é uma entrada ainda para baixo das médias, não só aqui, como um gráfico semanal. Enfim, não gosto muito do cenário para buscar a operação de compra aqui. VVBR3, ativo que terminou o pregão de hoje com a queda mais acentuada, devolvendo um candle de alta de ontem. Então, ativo aqui, ó, tem um nível de suporte, rompeu, aí tenta ficar acima, tenta, aí de repente gera um candle de força, o outro já vai e devolve tudo. A perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de caminhar para essa região aqui, ó. Seria, na minha opinião, um caminho mais provável aí para esse papel. Buscar nível de suporte na faixa dos 18,12 a 17,90, caso venha oscilar abaixo dos 18,67. Tendência ainda do gráfico diário e semanal apontam para cima. Só que lembrando, tendência é uma coisa, não significa dizer que ela não possa ter um movimento de baixa dentro da tendência de alta. Tá? Então, quem não entende muito bem essa questão do movimento e da tendência, acesse o canal aqui, lá em ao vivo, assista a aula da terça-feira, das 19 horas que eu fiz aqui. Vale muito a pena. Aí deixe seu comentário lá a respeito da aula. O GPA3, também com contexto bem ruim, né? Ó, olha isso aqui. Operacionalmente muito ruim para buscar uma entrada. Então, seria mais assim, cai aqui um pouquinho mais no decorrer da próxima semana, testa aqui esse suporte ou esse aqui e gera um sinal de alta para arriscar a compra dentro da congestão, tentando pegar um retorno do preço lá para a faixa dos 19,15, 19,20. É o que daria para tentar fazer, ou seja, suporte ali na faixa dos 18,30 até um patamar de 18,15. Sinal de alta, após testar essa faixa de preço, daria para buscar a operação de compra. Depois do GPA3, nós temos aqui GRND3, que foi uma das solicitações, tendência basicamente retomada para baixo, quando faz esse fechamento aqui. Para mudar a tendência, precisa retornar para cima dessa máxima aqui. Então, ativo dentro da tendência de baixo de curto prazo, compra algum indício para poder mudar a tendência. O primeiro sinal de perda de força da tendência de baixo é retornar para cima da máxima desse candle que foi responsável por ter fechado abaixo do suporte. Hoje foi lá, testou o nível de suporte, perdeu força, então ainda fica com a expectativa de poder caminhar mais para baixo, buscar uma próxima região importante de suporte por volta dos 6,50. 6,55 a 6,50. GRND3, foi essa que eu falei agora, né? PGMN3, que beleza. Semana em queda de 20,84%. Acelerado no movimento de baixo, já vinha com um certo viés aqui de baixo, pegando o gráfico semanal, botando aqui na tela, olha que interessante, foi lá em cima, na hora de se consagrar, fala assim, agora eu se consagro, como diz o Milton Leite.
rompe tudo para cima, não vai, respeita a média de prazo mais longo e volta a afundar, reverte o sinal de rompimento e volta a afundar. Estava fraquinho, 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 afundou. Pegando um prazo maior, gráfico mensal, o que, que isso significa? Olha só que beleza, ó. Ela vem, testa ali a média, fecha uma vez acima da média, fecha abaixo e ups, afunda. Testa a média, gera sinal de topo, afunda. Testa a média, gera o sinal de topo, está afundando de novo. Suporte imediato, 2,83 a 2,45. Não vejo uma alternativa já de cara de buscar a operação de compra, a não ser que seja para baixo, dentro dessa faixa de preço que eu acabei de citar aqui, que começa dos 2,83 até 2,45, avaliando se o movimento atual de baixa perde força para tentar atuar aqui na compra mais dentro possível da zona de suporte. Fragmentos mesmo, né? Se ativa aqui PGMN3 e RBR3 dentro das médias no gráfico semanal, logo para compra ou venda no gráfico diário fica difícil operacionalmente. Me chama a atenção para venda se essa ação voltar para baixo dessa região e passar a proporcionar sinalizações de baixa abaixo desse patamar aqui. Patamar esse por volta dos 39,70. Para compra, se no gráfico semanal tiver algum sinal de quebrar aí a sequência de baixa, principalmente fechamento acima da média, tá? Fechar uma semana aí acima da média, acima dos R$43, já seria algo bem-vindo, e melhor ainda se romper esse topo aqui, ó. Melhor ainda se romper essa máxima aqui. Já acima dos 43, rompendo os 44,62, volta a ter um contexto um pouco mais positivo para compra. Se alguém abriu compra nesse papel, está comprado no curto prazo, stop aqui estaria bem posicionado se colocar abaixo da mínima do pregão de ontem, em R$ 38,59. O ativo conseguiu fechar hoje em alta de 1,96%. O IS3, queda de 0,38%, ativo em tendência de baixa. Gráfico semanal, em tendência de baixa. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui que dá um zoom menos, ó, perde a mínima do fundo que antecede a máxima da tendência, quebrou a sequência, e para gerar a confirmação da nova tendência de baixo, precisa retornar para baixo desse nível, foi o que ela fez, então está dentro de um contexto mais de baixa mesmo, papel, aumentando a probabilidade de buscar seus próximos suportes, está dentro de um nível de suporte, região por volta dos 5,20, e mais abaixo disso já seria abaixo de R$5, suporte na faixa dos 4,92 a 4,82. Ativo que dentro desse contexto subiu, interesse maior em abrir a operação de venda e planejar a venda a favor da tendência, tanto seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. Tá? Próximo ativo, PTBL3, também dentro de uma tendência de baixa. Para mudar a tendência de baixa, a estrutura de baixa que tem nesse gráfico diário de curto prazo, precisa oscilar e principalmente fechar acima desse topo aqui que está em 6,37. Enquanto não fizer isso, segue dentro de um contexto mais de baixa, em busca desses níveis aqui de suporte. Um mais dentro ali dos 5,30, 5,27 até a mínima aqui de R$ 5,20 e outro antes aqui na casa dos R$ 5,49. Para arriscar alguma compra contra a tendência, ideal seria mais aqui dentro desse último nível de suporte, mais afastado da média, para tentar pegar algo ali de recuperação depois dessa longa tendência aqui de baixo. Então, ativo também com cenário deteriorado aqui, ó, topo mais baixo no mensal, já tinha oscilado aqui embaixo, está em cima desse suporte. Por enquanto, o que levou para subir em 3 meses, devolveu em 2. Então, mantém um viés mais de baixo aí, PTBL3. A MBP3, ativo bem travado, ó, dá um zoom menos, nem precisa dar um zoom menos, é só pegar o semanal aqui, olha só que beleza. O que faz com um ativo desse? Nada. Nem compro, nem vendo. E cria-se, você pode falar assim, poxa, mas Dalton, eu gosto de operar com gestão. Ok, então, bateu aqui nesse patamar, gerou sinal de alta, você pode buscar uma compra com stop aqui em cima. Eu dou preferência por a estratégia aí mais de tendência. E estratégia de tendência seria esse sinal de alta para cima dos 22,50 pelo menos, no gráfico diário, fundo ascendente. MYPK3,
ação que também está dentro de uma tendência indefinida no gráfico diário. No semanal, se a gente olhar aqui, ó, o último fundo está aqui, então mantém ali uma tendência de alta, tá? Mantém a tendência de alta. Aqui o último fundo ascendente do diário estava aqui. Ela foi lá e furou aqui, mas não gerou ainda uma tendência de baixa, que seria perder tudo isso aqui, ó. Se ela perde aqui essa região, a tendência vira para baixo aqui nesse papel, que seria, então, para quem está comprado, pode botar um stop ali nos 13,72, né? Ou o stop mais curto se perder a mínima desse último candle aqui, desse penúltimo candle, 13,86, e ficar em 13,85. São as alternativas. Como tá muito, não é muito distante, dá para deixar aqui em termos de proteção, em termos de stop da operação. Então, semanal, se ficar enrolado mais tempo aqui, já está enrolado, né? Ou seja, está caindo mais fraco do que foi a subida. E gerar um sinal de alta, aí chama atenção para compra, mas agora ainda não. Quem está querendo arriscar compra, quem arriscou compra aqui, deixa stop aqui ou aqui, mais bem posicionado. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você aí um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. De escrever aqui embaixo quais são os ativos que você quer que a gente analise lá na análise de fechamento do pregão da segunda-feira. Será um prazer atendê-los. E lembrando, de 8h45 na segunda-feira estaremos aqui juntos. Like aqui na live e um excelente final de semana aí para você. Muito obrigado.